Bom, o pessoal tá vendo aí certinho, né? A gente tá com a tela aí do micro C, tá? E a gente tá com a tela aí referente ao duplo dado eletrônico, né? Então, o duplo dado eletrônico tá aqui, tá vendo? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Né? Então, conforme eu falei, a semelhança dele, porém a diferença é que nós estamos usando um microcontrolador chamado 4550, 4550, o 4520, ele tem o C3, tá vendo aqui? Aqui tem D3, o D3 não tá usando aqui, ó, tá? O 4550 não tem o C3, mas o 4520 tem, tá? É porque no laboratório da gente trabalha com 4550. Só que eu achei interessante que soltou uma versão nova de um software chamado LD Micro. O LD Micro é um software que simula PLC. E eles liberaram o 4520, foi o primeiro microcontrolador da série 18 colocado no LD Micro. Então, assim, nossa, eu vou voltar de novo ao 4520, que eu já era muito fã dele, em relação a essa situação. Bom, então, se eu der uma simulação aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 3, deu 3 aqui, mas ó, deu 4 e 2, 6 e 1, tá vendo? Ó, 3 e 5. Então, você pode verificar que estão funcionando independentes, né? Um vindo pelo porte C e o outro vindo pelo porte D. Tá? Então, aqui tem 7 LEDs utilizando no porte C e 7 LEDs utilizando no porte D. Então, eu não estou usando C3 aqui, o D3 aqui. Por que eu vou passar isso aqui, que isso está aparecendo na aula passada? É porque esse aqui a gente vai relembrar que ele tem um conceito de function, tá certo? O pessoal lembra que é uma function? Aí o pessoal da programação, me ajuda aí. Sim, uma função, né? Função. Vinícius falou que função, tranquilo. Só para comentar, viu, gente? Como isso aqui é ser pé duro, né? Vamos então explicar esse software, essa parte bem bastante simples, tá? Aqui eu tenho um mapeamento do porte C, né, do que faz para formar o número 0, 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui, tá? Então, o X aqui está irrelevante para o C3, tá? E isso aqui bate exatamente para o RD7, RD6, RD5, tá? Então, isso aqui vai tanto para o porte C como para o porte D também, tá? As informações são exatamente aqui. Aí eu criei uma fonte chamada sorteio, tá? Porque em vez de eu colocar isso aqui embaixo, dentro desse loop infinito aqui, eu gerei uma função externa que ele cria essa variável char, né? Então ela não tem sinal, então ela pode ser qualquer valor da minha resposta de 1 a 6, né? Ele está dentro da função char, tá? E ele gera o sorteado, tá certo? Então o sorteado vai ser exatamente a informação que eu preciso mandar exatamente na saída do meu microcontrolador. Tá? Então essa function aqui, ela gerou esse vetor, tá? Que é o vetor dado, né? Tá vazio, ela vai ser preenchida, e ela foi preenchida com 0, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 posições, né? Começando aqui de 0, com exatamente os 6 elementos desse vetor. Esse aqui representando o 1, esse o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 aqui, tá? A função de sorteio é colocada aqui dentro, então x-rand resto da divisão de 6, então ele vai pegar o valor 0 até 5, então vai pegar a posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4 ou 5 dentro do meu sorteio aqui, tá? O número que foi exposto no sorteado que vai para a variável sorteado, então se deu, por exemplo, 3, então ele vai na posição 3, posição 0, 1, 2 e 3, então esse 0,52 vai para sorteado e ele retorna sorteado. Tá? Então é uma função bastante simples, que ela só, simplesmente, ela pega, através de um sorteio, um desses 6 números que está aqui no vetor. Começamos o programa, declaramos o porte D como saída, porte C como saída, zeramos as saídas em 0, para começar em 0, tá? Loop finito, olha lá, porte C recebe sorteio. Uma coisa importante para a gente não esquecer, gente, quando a gente faz uma function, ela vem com parênteses, tá certo? E quando a gente declara ela ponto do vetor, é colchete.
Isso aqui eu gosto de comentar, lembrar, que às vezes as pessoas esquecem desse detalhe e não conseguem desenvolver alguns algoritmos de microcontrolador lá para frente, sabe? Porque aí o cara confunde o conceito de colchete para o conceito de exatamente parênteses. Parênteses é chamar função. Ele sai de dentro do loop, vai onde foi declarado antes e volta de novo, tá? Quando eu estiver trabalhando com colchete, a gente trabalhando dentro do loop finito, ele está trabalhando com um vetor local, mais ou menos, ou que já foi pré-carregado antes, ou foi declarado fora do loop, tá certo? Então não confunda isso. Function é parênteses. Trabalhar com vetor é colchete. Então port C vai receber o quê? A function sorteio. Então, function sorteio vai lá, declarou o vetor, fez o sorteio, tá? Achou o ponto do sorteio, vai para sorteado, e sorteado, né? Que é o que eu estou pedindo aqui no sorteio, devolve o sorteado, entra no porte C. Então, se nesse caso que foi selecionado no sorteio aqui o 2, então vai pegar o que? A posição 2, posição 0, posição 1, posição 2. Então vai ver o 6E. Então, vai voltar então o 6E. Né? O sorteado pega o 6E e aí automaticamente porte C recebe o 6E. Aí, quando vai para a próxima linha, o porte D vai pegar a function sorteio. Vai lá no sorteio de novo, ele sai do loop finito, vai lá, automaticamente declara o vetor de novo, faz um sorteio. Aí sorteou lá, deu 5. Tá? Então é posição 5. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pegou o 0, 10. Pegou o 0, 10, mandou exatamente para sorteado. Devolve o sorteado. Sorteado caiu exatamente na parte da function aqui, pinta exatamente o 5 no porte D. Espera um segundo e aí fica nesse loop infinito e a gente tem esse comportamento que está acontecendo aqui. Ó. Perfeito, gente? Perfeito. Quem não entendeu, Zolber sim, Vinícius ok, Aleph. Beleza, então vamos fazer uma outra prática agora, um pouco mais complexa. Então assim, gente, cada aula vai aumentando, tá? A gente vai aumentando, de repente o negócio vai ficar gigantesco para vocês aí, tá? Então, beleza, recomendação, fecha tudo, tá? No caso aqui do micro C, põe aqui Fast Project, tá? Deixa a tela limpinha, tá? Ó, deixa assim, ó, tá? E vamos para aula 4, aula 5, display de 7 segmentos. Tá? Então você vai aqui no display de segmentos, abre o micro C dele e abre o Proteus dele. Ótimo. Isso, tá aqui, certinho. Tal. Então vamos discutir aqui qual que é a proposta desse caboclo aqui, ó. Bom, a proposta é a mesma coisa, tá vendo aqui? Eu estou deixando sempre o D3 sem nada aqui, tá vendo? Porque não tem o C3 aqui. Como você pode observar, nós temos aqui no display, eu queria que seja bastante franco também, me ajudem aí. Todo mundo sabe display 7 segmentos certinho, anodo comum, catodo comum, como é que funciona, tal. Preciso que vocês me ajudem nesse trem aí, por favor. Declara aí. Ok. Preciso dos outros 3 aí. Senão, 2. Tá, 3. Exalba. Então tá. Então, gente, olha só. Está exposto nesse desenho aqui, esse esquemático aqui, eu vou até deixar ele um pouco maior. A gente tem aqui, ó, o A, B, C, D, E, F, G, tá certo? Então, eu coloquei propositalmente esses nets, tá? Isso aqui é um net, tá vendo? Aquele é um net, que no Proteus ele chama de label, né? Edit Write Label, tá? Mas vulgarmente chamado de net. Aqui eu tenho o net A, então esse A aqui vai fazer esse LEDzinho do display funcionar. Então aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, tá vendo? Então não pode esquecer essa sequência aqui não. Aqui eu coloquei A ponto, tá? Então vai ficar então A, B, C, D, E, F, G. Tá? Então desculpa, eu falei errado aqui, né? Que é A, B, C, D, E, F, G. Então, nomeado todo mundo aqui,
um aspecto exatamente do display, esse aqui está alimentado com VCC. Então, ele é anodo comum, tá? Então, eu envio 0 para ele poder acender, tá? Então, os anodos estão unidos, tá? Toda a parte do anodo está unida. E aí, quando eu envio 0 para ele, acende. O de baixo, ele já é catodo comum, tá ligado ao terra, todos os catodos, então eu mando 1 para ele poder ligar. Nós gostamos muito mais da visão catodo do que a visão anodo, né? Porque é mais lógico para nós mandar 1 para ligar do que mandar 0 para ligar, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conceito de mandar 1 0 para ligar seria a mesma coisa que admitir uma botoeira normalmente aberta, tá? E o 0 para ligar seria você ter uma botoeira normalmente fechada. Isso que seria o mesmo conceito. Você está trabalhando uma hora com a normalmente aberta, normalmente fechada, no seu contexto, não tem nenhuma diferença, não. O que vai acontecer aqui agora? Que eu vou começar a minha simulação. Ah lá, ele está surgindo os números ali, ó. Ah lá. Tá vendo? Os números de 0 a 9. Tá? Então o objetivo é entender como é que formou esses números de 0 a 9 aí, utilizando o microcontrolador. Conforme eu falei para vocês, eu estou passando microcontrolador raiz, então isso quer dizer que você vai entender o porquê que manda um número, e não simplesmente pegar uma biblioteca já pronta e utilizar. Né? Pegar uma biblioteca já pronta e utilizar, você simplesmente está seguindo um roteiro de uma coisa pré-pronta. Não, eu estou explicando como é que cria a coisa. Tá? Então, por isso que tem essa um pouco de diferença aqui. Vamos começar, então, aqui na casa do programa, um programa pequeno, não tem muita coisa para deixar desesperado, mas vamos fazer umas considerações aqui, ó. Então, isso aqui, gente, é a tabela para formar os números aqui, ó. Tá certo? Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou até projetar o meu tablet para a gente explicar isso aqui melhor. Só um pouquinho. Deixa eu falar, a tablet, na verdade, é a mesa digitalizadora. Eu não acostumei ainda com esse nome pesado, né? Vamos ver quadro. Não. Deixa eu ver se tá funcionando certinho aqui. Ah, tá funcionando certinho. Bom, então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o display de 8 segmentos. Então, aqui em cima, eu tenho o A. Aqui eu tenho B, C, D, E, F e aqui é o meu G. Então, eu vou pedir para vocês ficarem, se vocês conseguirem aqui, ó. Ah, tá. Eu vou dar um print screen na tela que eu coloco junto com ele que vai dar certo. Quer ver, ó? É a grande vantagem que tem esse software aqui. Vou pegar aqui, ó. Ué, para onde é que ele foi? Então tá, não quer falar onde é que é? Eu vou salvar na trabalho. Se salvar não, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, esse software tem que importar o arquivo, ele não aceita fazer. Tem que mandar. Mandei para o trabalho, agora vai. Eu não consigo dar Ctrl+V aqui, não. Ele não tem essa função. Mandei ao trabalho. Tá aqui, ó. Beleza. Bom, então, olha só. Para eu formar o 0, tá? Então, vamos discutir aqui, ó. Para eu formar o 0, eu não posso ter o G. Concorda comigo, gente? Sim.
Então eu estou admitindo, primeiramente, gente, vamos analisar primeiro catodo comum, que é o que todo mundo gosta, tá? Eu estou fazendo uma análise catodo comum. Então, se o G for para zero, igual o G aqui, ó, tá vendo aqui? É o G, ó, tá vendo? Ó? Eu estou mandando ele para zero e estou mandando todos os outros para 1, quer dizer que vai acionar o A, o B, o C, o D, o E e o F, vai formar o zero. Então, o código para me formar exatamente o zero, ele é o quê? 0, 1, 1, 1, que vai formar esse 7 que está aqui, ó. E forma esse setzinho que está aqui. O X aqui é irrelevante, porque é aquele pino aberto que vai acontecer, ó. Tá vendo esse pino aberto que está aqui, ó? Ele não interessa se ele vai estar em 0, 1. Ele não está sendo utilizado, então ele é irrelevante. Por isso que eu coloquei o X nele aqui, ó. Tá? Então, ele sendo irrelevante, ele pode acionar tanto o 0 como o 1. Ele pode aceitar, então, neste caso aqui, né, aqui, ó, 0, 1, 1, que seria 0, 7, ou ele pode formar com 1, ficaria o 7F. Perfeito, gente? Deu para sacar aí? Se eu escrever 0x 7f ou 0x 77, devido ao fato de isso aqui ser irrelevante, os dois são a mesma coisa. Tranquilo aí? Me ajuda aí, vai falando aí, gente. Me ajuda aí. Bom, então vou pegar aqui uma outra situação, que seria o 1. Tá? Então, um aqui, ele é o B e o C. Tá? Então, seria o B e C. Então, o B e C tem que estar com 1. Então, aqui, ó. Então, o 1 tá aqui, ó. Ah lá. Tá aqui, ó. O B, eu vou mandar ele para 1. E o C, eu vou mandar ele para 1. Tá vendo? Ó? Então, esses dois ficando com 1 aqui, os outros ficando em 0, automaticamente vai formar um aqui. Que número é esse aqui foi feito em hex? Aqui, ó. 0, 0, 0, 0. É esse 0 que tá aqui, ó. 0x aqui. Agora, aqui, ó. 1, 1, 1, 0. Isso aqui é E. Tá? Não pode esquecer não, gente. Aqui, ó. 1, 1, 1, 0. Você tem aqui o F. Né? O F é 1, 1, 1, 1. Né? O que que é o A? O A é 1, 0, 1, 0. O que que é o B? 1, 0, 1, 1. O que que é o C? O C vai ser 1, 1, 0, 0. O que que é o D? 1, 1, 0, 1. Esse aqui, gente, vocês têm que saber a tabela de binário de 0 a 15, vocês têm que saber ela de cor. Tá? De 0 a F, vocês têm que saber de como é de cor mesmo. Senão fica meio complicado. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, o 6. Então, para formar o 6, ele tem que ser o A, o F, o G, o C, o D e o E. Tudo bem, gente? Então, quer dizer, seria a mesma coisa de eu não mandar ligar o B. Se eu desligar o B e deixar todos as setas, funciona. Então, o 6 está aqui. Ah lá, eu mandei desligar o B. E aí, automaticamente, eu tenho lá FD ou F5. Tá vendo aqui, ó? Então, FD e F5 seria a mesma coisa. Tranquilo, gente? Entenderam o fundamento por que foi criada essa tabela aí? Essa criada não foi chutado, não. Ela tem um fundamento a nível de organização dos uns e zeros para poder assentar o display. Pode continuar? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, então. Então, eu vou pegar agora. Né? Tchauzinho, tchauzinho. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o Proteus. E vamos voltar agora para o microC. Então, essa tabela que foi especificada. Ela foi criada para explicar esse vetor que foi discriminado aqui, esse vetor chamado segmentos. Tá? Então, o vetor segmentos, ele é um vetor com 10 conteúdos, né? Vindo da posição 0 até a posição 9. Então, eu coloquei a primeira opção aqui, tá, gente? É a posição na qual eu não estou mandando
o número, o C3 ligado, tá? Eu estou mandando ele desligado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o 0 sendo feito na posição 0. O 1 na posição 1, o 2 na posição 2, o 3 na posição 3, até chegar ao 9 na posição 9. Então, todos os algarismos estão exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, perdão, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, totalizando 10 elementos aqui. Então, todos os segmentos, todos os componentes dos segmentos aqui são capazes de formar exatamente os números aqui de 0 até o 10. Então, vamos parar aqui, por exemplo. Aí, ó, parei no 1 aqui, ó. Esse 1 que formou, gente, é mais fácil enxergar aqui na posição catodo comum. Ah lá, o meu B e D, ah lá, tá cinza, está em alta impedância. Na verdade, não foi excitado, né? E não sendo excitado, o que está acontecendo? Ele automaticamente fez esses dois aqui acender. Tá vendo? Ó, aqui, então isso comprova exatamente a tabela, ó, tá vendo aqui, ó? Seria o B e D, tá? Mostrando exatamente a situação. Ele ficou cinza aqui porque não tá faltando os resistores aqui, mas não tem dificuldade de entendimento, não. Bom, aí o que eu fiz? Eu transformei meu porte D em saída, meu porte C em saída. Ou seja, eu acionei aquelas 3 states que possui nos ports lá a parte digital para ele transformar num I/O. E tá aqui o for, ponto e vírgula, que praticamente, igual eu falei para vocês, eu conheço 4 maneiras de fazer loop infinito. 3 são comuns, né? Que seria o while 1, o do até o while 1 embaixo e o for, ponto e vírgula. Tem uma 4ª maneira, ela é mais chatinha de fazer, depois eu explico ela para vocês. Na verdade, ela é tão pouco, ninguém usa, mas assim, eu vi um cara mostrando na internet, achei de curiosidade, mas ninguém usa ela não, tá? Então tá aí o for, ponto e vírgula, que seria o loop infinito, tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Display, tá? Então minha variável display, então é a variável que ela vai receber um char, tá certo? Então lembrando que ela é 8 bits, então ela pode receber um número, pode receber um número hexa. Nesse caso aqui vai receber um número hexa, por quê? Porque ele está pegando exatamente aqui, ó, de segmentos CC contador, tá legal? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Como o contador inicialmente, essa variável CC, contador está inicialmente aqui carregado em 0, tá vendo? Inicialmente ela está carregada em 0, o que acontece? Display, a variável display, está recebendo o conteúdo da posição 0 do vetor segmentos. Então, o vetor segmentos está aqui com 0x7f, está vindo com 7f. Então, esse 7f vai vir para cá e display recebe automaticamente o meu 7f. Tudo bem, gente? Me ajuda aí, vai falando aí. Bom, aí o que acontece? Então, meu porte D, ele vai receber o display. Então, alguém que falou? Tranquilo? Ah, tá. Então, se ele vai receber o display aqui, ó, então vai acontecer aqui, no caso... Deixa eu até colocar aqui, vou colocar um zoomzinho aqui, ó. Isso. Ah, tá ótimo. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Então, neste caso aqui, o display está recebendo segmentos contador. Então, ele vai receber o 0x7f. Então, 7f vai para display, então é uma variável isolada, tudo certinho. E aí o meu porte D, que é exatamente o que está vindo aqui do pino 19 até o pino 30 desse microcontrolador, ele vai receber display. Então quer dizer que ele vai receber 7F, tá? Então eu vou continuar aqui, deixa ele pegar o 0 aqui para a gente comprovar isso então. Zero. Então tá aqui, ó. Então olha só, 7F. Então, se eu observar bem aqui, ah lá, tá vendo? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, cinza, 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 né? Vindo exatamente aqui o 22, então quer dizer que eu tenho aqui, ó, 1, 1, 1, 1, e aqui eu tenho 0, 1, 1, 1.
tá? Formando exatamente o 7F, que tá fazendo aqui certinho, ó, tá vendo? Então ficou com a parte 7F, e aí o meu porte D vai formar o 0 aqui. Aí, como é que eu faço para uma coisa que é anodo virar catodo, eletronicamente? Não, eletronicamente a gente sabe que a gente inverte a polaridade. Como é que a gente faz isso a nível de programa? Hein, gente? Entenderam a pergunta, gente? Ah, eu não entendi a pergunta. Olha, imagina o seguinte, você desenvolveu esse equipamento aí que vocês estão querendo ganhar dinheiro. Aí vocês rotearam a placa, né? E aí, esse equipamento lá, ele tem 2 displays, tá? E ele vai pintar um range de informações lá de 0 a 99. Eu não sei o que você está bolando aí, não. Você bolou uma coisa lá, um medidor de umidade, de temperatura, não sei o que você arrumou, mas esse negócio aí, ele tem um range de leitura de 0 a 99. Aí você montou, o negócio funciona, bicho, aí pinta lá um pedido para você de 1 milhão de peças. E aí, com esse 1 milhão de peças, né, você passou o projeto pessoal lá da parte de compra, os caras da compra assim, cara, não estou achando display catodo comum no mercado. Não estou achando. Acabou. Pararam de fabricar. E aí? Você vai deixar de vender 1 milhão de peças, ganhar seu dinheiro todo, sendo que o cara falou assim, ah, mas tem um tal de anodo comum aqui, tá encontrando a rodo. O que a gente faz, então? Então, o ponto em questão é o seguinte, a nível de pinagem na construção, exatamente do display de 7 segmentos, deixa eu até colocar aqui, ó, display, 7 segmentos, ele é o mesmo. Vou colocar até aqui, tá? A pinagem do display, aqui, ó, a pinagem do display de 7 segmentos, tá? O componente eletrônico, tá? Ele é o mesmo, tá? Não tem nenhuma diferença não, tá? Só troca o pino de alimentação, que é o que eu comentei agora. Então eu perguntei o seguinte, então como é que faz para você... Aqui, ó, tá vendo? Esse cara que eu queria falar aqui, ó. Essa pinagem que tá aqui, os 7 segmentos e o de 7 segmentos a formação anodo comum, cátodo comum é exatamente a mesma. O A é no mesmo lugar do A. O B é no lugar do B. Onde está escrito alimentação positiva e negativa, você só tem que inverter a alimentação. Então aí eu te faço a pergunta para você. Você fazer um jumper lá do anodo para cátodo, tudo bem, mas você tem que fazer uma coisa no software também. Como é que faria para o software virar anodo ao contrário do cátodo? Como é que faria? A nível de programação. Se manter todas as entradas em nível alto e quando for ativada, você ativar elas em nível baixo, né? Mas aí você vai ter que atuar ficar no segmento. Hã? Aí você mexe no código toda hora. Sabe qual que é a Não, maneira? Pode se falar. setar todas as entradas, as saídas do controlador, né, em nível alto, daí abaixo não for, na hora que você for rodar a numeração que você quer no segmento, é você colocar em nível baixo, para ele atuar em nível baixo. Não é não? O que eu faria era isso. Ok. Alguém, uma outra sugestão? Repete a pergunta novamente, Albert. Pergunta é o seguinte. Aqui na minha simulação, eu estou simulando a parte de baixo como cátodo comum. E em cima é anodo comum. Você pode ver que eu criei o vetor aqui, eu criei o vetor cátodo comum. Como é que ele está acendendo, então, o anodo comum? Pronto. Eu não queria falar tão claro desse jeito, porque o pessoal coisa. Então, acho que o Aleph agora vai mudar uma parte da opinião dele. O ponto que é o seguinte: eu fiz um programa, eu criei um vetor cátodo comum. Porém, eu estou verificando que na minha frente
que o porte C, né, o porte D está cá todo, mas o porte C está anodo comum. Como é que eu fiz esse milagre da engenharia? Ou seja, eu coloquei a possibilidade dele funcionar ao contrário. Como é que eu fiz isso? E isso é utilizado na prática do jeito que eu falei para vocês. Você tem um produto usando operador. Não, mas eu sei o que você está fazendo. Você está invertendo os bits. Lá no Isso, como porte é que eu C, fiz você isso? está colocando o tio na frente do mesmo valor. Exatamente. É só pôr um tio. É a coisa mais absurda, mais boba do mundo. É exatamente isso. Esse tio que está aqui, ele fez o quê? Ele transformou o que era catodo e anodo. Ó, inverte os bits para anodo comum. Então, somente esse... Então, olha só, eu não preciso de mexer em nada. Absolutamente nada. Somente esse pontinho aqui. Muito simples. Realmente é porque a coisa é bem simples mesmo. Graças a Deus, microcontrolador, ele procura fazer as coisas da maneira mais simples do mundo. Então... Oi, Albert. Oi, pode falar, sim. Mas isso não seria mexer no programa também, igual o Aleph falou? Não, uma coisa é você mexer em linhas de programa, uma coisa é você mexer em um códigozinho, tá? Nada te impede também, Oswaldo, de você utilizar um pino, por exemplo, aqui, ó. Né? Então aí, né? Aí, ó, você chegou e tem um pino aqui, vamos fazer esse RB0 aqui. Aí você põe, você sabe o que é jumper, Albert? Sim. Aí o que você faz? Você faz o seguinte, ó, se tiver o jumper, é porque ele está configurado como anodo comum. Se não tiver o jumper, ele é catodo comum. Então, quer dizer, você atua por fora, não necessariamente por dentro. Tá? Então, você pode colocar um determinado... É porque aqui, ó, o RB0 fala assim, ó, se RB0, eu posso criar aqui, esse fora, eu posso criar um if antes. E aí, nesse if tá assim, ó, se o bit RB0 for igual a 0, então faça anodo comum. Não, se ele for 1, faça catodo comum. Então eu posso utilizar um bit externo para ele configurar internamente o que eu quero na minha linha de montagem, sem problema nenhum. Perfeito? Perfeito. Tá? E isso é por isso que existem esses jumps que você fica configurando as coisas. Né? Quem mexeu muito com montagem de placas de computador, nossa, nos anos 2000 eu montava muito computador, era o que eu fazia nessa situação, né? Então você tinha que lá ficar configurando placa-mãe, você tinha lá jumper da memória, o jumper do não sei o quê, você configurava aqueles negócios tudo olhando no manualzinho. O que é isso que você vai fazer? Você estava jogando informações para que o microcontrolador aceitasse determinada configuração. Tá? Aí pergunta, por que um funcionava não funcionava? Porque você tirava o jumper, ele mandava 0. Quando você colocava o jumper, ele mandava 1. Então funciona, sem problema nenhum, do jeito que eu preciso. Então aqui está mostrando como é que é feito internamente você ter a mesma coisa a nível de lógica de programação, porém ele pode ter uma ação externa. Tudo bem, gente? Melhorou aí? Zauber, ok. Entendeu? Beleza. Olha, eu que assim, eu não queria entregar o jogo mostrando aquilo ali, mas aí agora ficou mais tranquilo já. Então, gente, então olha que coisa legal. Agora, olha só, se o display, né, aqui ó, no caso do porte D recebeu o meu 7F, o que ele vai mandar na outra situação? Então eu vou até abrir aqui de novo o quadribook. Então aqui ó, o quadribook tá aqui ó, então vamos verificar. Então, na posição 0 aqui foi 7F. Né? Então, aqui, ó. Então, ele vai pegar aqui, ó, 0x7F. O que é 7F? É 0, 1, 1, 1, que é o meu 7. O que é o F? Ele é o 1, 1, 1, 0. O que é isso aqui negado? Isso aqui com o tio? É 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então é 8, 0. Vou dar uma falhadinha aqui, ó. 8, 0. Então, o que acontece? Enquanto na primeira linha está mandando 7F,
Quando eu mando ele com o tio, eu mandei ele 80F. Então, o 80F fazia exatamente formar o 0. Então, o que aconteceria aqui no caso? Como esse display aqui, ele é ativado em 0, quer dizer que você estaria mandando para o G, que seria esse cara aqui, você estaria mandando ele com 1. Ele já está alimentado com 1. Com 1 não gera diferença de potencial, então o G apaga e os outros todos assim formando 0. Tudo certo aí, gente? Tudo, mas deixa eu só entender uma outra coisa nessa sua tabela aí. Você colocou 0, você colocou 7F para anodo comum, beleza? Foi para anodo. Isso, foi para. Não, para catodo. Essa tabela Catodo comum. Não, essa tabela é catodo comum. Tá, catodo comum. Isso. E o que é aquele 7F lá? 77? Não, tá. É porque é o seguinte, esse microcontrolador, ele não tem o 7C. Ele não tem o 7C. Então, eu estou trabalhando com o D3. Perfeito? Então, aqui, ó, eu não tenho o C3. Então, ele é irrelevante. Então, é por isso que ele tem esse X aqui, ó. Quando eu coloco... É a outra opção tendo 0 ou 1 no lugar Exatamente, do X. Né? Isso. Porque aqui, o que é o 7F? Então, seria aqui com 1, não é isso? Então, ficaria, ó, 1, 1, 1, 1, tá? Por isso que dá o E, ou dá o 6. Tá? Entendi. Eu faço isso de propósito, utilizando esse microcontrolador, porque o pessoal às vezes tem que entender que às vezes você tem uma situação meio esquisita nessa. A gente tem uma maneira, nós seres humanos, querer as coisas mais ou menos assim, decimal, 10, 10 dedos, não é isso? Mas aí você tem uma visão que o cara tem 9 dedos, né? Tá faltando um e você tem que trabalhar com ele desse jeito dele aí. Tá? Então é meio esquisito, mas às vezes você tem que fazer dessa situação. Perfeito? Vamos continuar então. Então aí, ó, poxa, acabou, né? Até voltar a tela aqui do... Voltar aqui a telinha aqui, ó. Então tá aqui a telinha no caso aqui que a gente fez o negócio do anoto catodo, né? Só uma aumentadinha aqui, só um pouquinho. Então tá. Aí, opa. Então tá aí, ó. Então nesse caso aí, eu inicialmente eu fiz o contador, né? Começou inicialmente com 0, então ele foi na posição 0, então pegou o 7F e formou o 0, no caso aqui na formação catodo comum. Depois o porte C recebe o quê? A negação de display. Então ele pegou o 7F e transformou isso em 80, 80. Na hora que ele mandou 80 aqui, ó, 80 aqui, automaticamente fez virar o 0 aqui no display anodo comum. Peço para incrementar C contador, né? Porque o C contador inicialmente estava com 0, ele vai para 1. Ele vai para 1 porque ele vai pegar a posição 1, que tem o número 1. O número 1 é o 0E. Aí o que acontece? Aí ele pergunta, C contador é igual a 10? Se isso acontecer, o contador recebe 0. É para exatamente quando ele chegar no 9, na hora que for incrementar para 10, ele volta para o 0 de novo, né? Para fazer essa contagem que foi feita aqui, ó. Tá vendo? Ele vai de 0 até 9 e depois ele volta para 0. Senão ele ia querer continuar contando 10, 11, 12, 13, só que ele só tem um único display. E é o que a gente vai discutir, como é que forma essa parte do display aí certinho. Tá? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar aí e tal. Vamos sapecar o trem aí, por favor. Mesmo se não tivesse esse reset do contador aí, ainda assim ele contaria corretamente, né? Concordo com você, né? Ele partiria, ele estaria querendo mandar exatamente o 11, só que não, desculpa, ia dar pau. Por que ia dar pau? Deixa eu falar para você. Porque ele queria pegar a posição do segmento que não está nele colocado, ele ia ficar parado 9. A gente pode testar isso aqui. É verdade. Não, o display ele só tem 9 opções, é verdade. Tá, então, não, mas vamos comprovar isso aqui, né? Então, falei aqui em cima, mas eu vou tirar aqui então, ó. Vou derrubar esse carinha aqui, ó.
Ele deve parar no 9, porque ele vai ficar querendo um pouco, sei lá, 10, 11, ele não tem, então ele para na última. Não, ele vai dar um segmentation fault, array out of bounds. Vamos verificar como é que funciona, que cada bicontrolador tem um jeito dele, e também tem que verificar como é que é o hardware do bicontrolador também, né? Então, vamos ver aqui, ó, 0, 1. No meu ponto de vista, ele vai parar no 9. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ah, olha lá, não acha nada. Ou deu isso que você falou mesmo. Não é capaz de achar nada, então ele deu Ele 0. trava, tá vendo? Ele provavelmente não está processando mais nada. Porque ele está procurando uma posição de memória que não existe. Não existe. Tranquilo. Aí feito certinho. Eu nunca tinha feito essa brincadeira, porque eu sabia que não tinha lógica, né? Então, mas está feita aí para a gente poder esquematizar. Tranquilo, gente? Me ajuda aí. Vai escrevendo os trem aí e tal, me ajuda aí. Tá, tranquilo, tal. Então, beleza. O que nós vamos discutir agora? Então, vamos discutir um outro aqui. Eu não vou passar a solução dele primeiro, porque a aula já está praticamente terminando. A gente teve esse problema que aconteceu no meu computador também e tal. Mas a gente vai automaticamente. Temos aqui o aula 7. Tá? Então, vamos só abrir o Proteus do aula 7 aqui. Bom, aqui no aula 7, ele tem uma coisa bastante interessante. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Essa figurinha que está aqui, ele chama display duplo. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, set segue. É um display, né, gente? Tá aqui tá aqui as cores dele aqui certinho. E ele pode ter um duplo, tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Em vez de eu colocar, eu posso, não teve nenhum problema, tá, gente? Eu poderia ter colocado aqui 2 displays aqui, tá? Então eu poderia vir aqui, perdão, eu poderia ter vindo aqui, ó, e ter colocado, aqui, ó, eu poderia ter feito isso aqui, ó, sem problema nenhum. Um display aqui, outro display. Então esses 2 displays aqui, eles são exatamente representados por esse cara aqui. Esse A aqui é porque ele pegou o A desse e juntou com o A do outro. Juntou o B com o B, por isso que ele virou uma caixinha menor, tá? Ficou mais fácil de visualização. Em vez do sinal entrar do lado, ele entrou exatamente na parte de baixo, tá? E esse display aqui, ele é do tipo... só um pouquinho. Ele é do tipo catodo comum, tá? Então ele é ativado em 1, não ativado em 0. Então ele é catodo. Então, o que esse sisteminha vai fazer aqui? Ó? Começou do 0, olha lá, 1, 2, 3, 4. Tá até muito depressa, né? Tá rapidão aí e tal. Mas eu queria que o pessoal me falasse uma coisa interessante que está acontecendo nessa proposta aí. Quem consegue observar uma coisa diferente desse em relação ao que a gente verificou anteriormente, por favor. Sem ver o código. Não. Esse em relação ao outro esquemático. Eu acho que vou abrir o outro aqui. Aqui, ó, o outro tá aqui. Deixa eu até abrir o outro. É uma observação mesmo do outro. A quantidade de entradas é como se fosse um display só. Isto, Zalber, perfeitamente. O Zalber já sacou aqui, ó. Neste exemplo aqui, eu usei um display para cada porte. É isso mesmo, o Zalber sacou certinho aqui, ó. Eu tenho 2 portes, 2 displays. Nesse carinha aqui, eu só tenho um porte e eu tenho um outro pedacinho aqui. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte, como é que eu consegui gerar 2 números utilizando um porte único? Aí tá a grande pergunta que o Zalber sacou. O Zalber sacou, né? Pode responder aí? Se você sabe a resposta, fica calado. Então, vamos deixar para os outros aí, então.
que o pessoal consegue... Ô, gente, como é que a gente faz essa multiplicação dos pães aí? Você seleciona qual display que você quer mostrar o número, né? Ativar lá pelo DISP lá. Tá, mas... E por que eu vou ver o número? Não entendi a pergunta. Tá, você falou pra gente selecionar pelo DISP, né? Tá aí o DISP, ali, o DISP 1 e 2, mas eu selecionando isso, o que me garante que eu vou conseguir ver o número? Você entendeu o que eu tô querendo Bom, dizer mais ou menos assim? Você falou que eu eu tô acho. usando... Ah, Não, provavelmente você colocou um sleep no código para mandar um número e dar um intervalo de tempo entre um e outro, né? isto existe. E por que eu tenho que fazer isso para enxergar o número? Aí que está o grande ponto em Não, questão. senão você só vai ver 88. Vai processar tão rápido. Não, não é nem isso não. Então você tá com uma concepção um pouquinho diferente, né? Então vamos ajudar aí, vamos deixar então, não sei se o Zalber sabe. Vinícius Alves, você tem alguma explicação aí? Pode... Por que eu estou conseguindo enxergar dois dígitos utilizando um porte único? O que o Daniel falou está corretamente mesmo em relação ao DISP 1 e DISP 2 ali. Tá tudo certo ali. Mas o ponto em questão é o seguinte: o que tem esse negócio do atraso aí para a gente poder esquematizar aí? Ele vai alternando aí entre um e outro uma frequência que os nossos olhos não percebem ele piscar, né? Ele está piscando, na realidade, apagando e acendendo, mas está de forma tão rápida que a gente não percebe esse piscar aí, né? Perfeito! Exatamente isso. Esse efeito, eu esqueci o nome técnico para isso na parte da ótica lá, mas isso quer dizer, esse é o mesmo princípio que existe da lâmpada incandescente, né, gente? A lâmpada incandescente, ela acende e apaga quantas vezes por segundo? 60. Não. Não. 120, né, gente? A lâmpada incandescente, porque ela tem É dos dois lados, né? Positivo e negativo. positivo e negativo. Então, nesse caso, dá 120 vezes. Então, isso é tão rápido, tão rápido, que a gente tem a impressão que a lâmpada está acesa constantemente. O nosso olho não consegue perceber essa variação, né, esse chaveamento. É como se praticamente o seguinte: você mandou ligar, aí demora um certo tempo para a luz querer apagar. Na hora que ela vai começar a querer apagar, já acendeu de novo. Então, essa troca que está acontecendo aqui, a gente consegue enxergar no Proteus mesmo. O Proteus é muito legal nessa parte. Aqui, o nosso desenvolvimento, ele deve estar rodando aqui em... Ah lá, ele está rodando em 20 MHz. Então, olha só, eu vou diminuir 10 vezes a frequência de desenvolvimento da placa de circuito impresso. Então, eu vou mostrar para você como é que você errando o display na placa de circuito impresso, você atrapalha o código. E até isso o Proteus consegue simular. Então, eu vou fazer de propósito aqui, posso ir para 2. Tá? Vamos rodar. Ah lá. Tá vendo? Ó? Tá começando a cintilar os dois aqui. Ó. Eu estou começando a verificar que um está acontecendo com o outro aqui. Ó. Tá vendo? Olha lá. Tá querendo trocar. Tá vendo? Ó. Vou diminuir mais ainda. Eu vou pular agora esse 22 mega, eu vou passar ele para 200K. Então eu diminuí 1000 vezes, né? Não, 100 vezes. Diminui 100 vezes, perdão, a minha frequência de trabalho aqui. Vamos ver como é que vai ficar, se já é possível. Ah lá, ó. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Gente, pode parecer uma coisa meio louca para vocês, mas todo aparelho eletrônico que você vê na sua vida que tem display de 7 segmentos, ele funciona desse jeito. Tá? Por incrível que pareça, por exemplo, aqui eu estou na frente aqui da uma televisão que eu tenho aqui, ele tem exatamente o aparelho aqui da TV a cabo na verdade, via satélite da Embratel, né? E aí o que acontece? Lá tá mostrando um relógio lá, mostrando a hora lá, são 22h23 agora. Então, aqueles 4 discos que eu tenho lá, aqui são 2, seriam 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aí o que ele faz? Ele liga primeiro um pouquinho, depois liga um pouquinho o segundo, depois um pouquinho o terceiro, um pouquinho o 4. Enquanto o primeiro foi aceso, até chegar no 4 aqui, dá tempo, né, dessa luz, exatamente do LED, demorar um pouquinho a apagar, porque quando você excita um LED,
Você ligou, ele não apaga instantaneamente, não. Você liga e aí ele demora alguns milissegundos para tentar zerar tudo. Só que isso é tão rápido que na hora que ele vai querer apagar, você já mandou ele ligar de novo. Aí você tem uma sensação que a coisa está estática. Mas, na verdade, foram cada milhar, centena, dezena de unidade foi simultaneamente ligado e desligado até poder funcionar. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos entender o código de fazer essa alternância, entendeu? Desses dois displays aí. Depois nós vamos colocar 4, né? Aí depois a gente vai colocar uma entrada, a entrada você bate o botão, gera o número, sabe? A gente vai começar a influir nessa parte, vai verificar como gera um relógio, da maneira mais simples que tem. Então a gente vai juntando. Por isso que eu, novamente, venho falando para vocês. Assistam às aulas e não deixe de ver a anterior, não, porque uma é pré-requisito da outra. Infelizmente, não tem jeito de ser de outra maneira. Mas aí mostra esse desafio que foi feito aí, com certeza. Tá bom, gente? Então vamos lá, perguntas. Deixa eu ver aqui. Perguntas, alguém tá com pergunta aí? Aleph, alguma dúvida aí, cara? Pode criticar, por favor. Eu preciso disso para melhorar minha aula. Se eu estiver errando alguma coisa, por favor. Não, Elton, não tenho nenhuma pergunta, não. Só naquela hora lá, o que eu tinha falado ficou muito evidente, mas era o que você tinha explicado também. Soube explicar Não, direito. tranquilo, não, Jorge, beleza. Daniel, acho que tá tranquilo. Vinícius. Never, tal. Ô, Vinícius, você achou interessante esse negócio de ficar alternando para poder formar um número diferente, né, cara? Você podia imaginar que era feito desse jeito assim? Achei que era o Fivós mantendo os números. Ah, tudo bem. Ah, tá, entendi. Tá. E o engraçado é que se a gente estivesse no laboratório, os alunos saem do laboratório, vão direto na cantina e tem aquele freezer, né? E aquele freezer lá fica lá 0,3, né? Mostrando a temperatura e tal, os líquidos lá da geladeira. Eu falo assim, gente, aquele display lá do freezer funciona exatamente desse jeito aqui, tá? E aí nós vamos utilizar, por exemplo, no caso aqui, né? Essas entradas RA aqui, elas são as entradas analógicas. Então ali você vai colocar o sensor de temperatura, e aí a gente pode até fazer um controle de temperatura tipo do freezer ali, para vocês verificar como é que funciona, apesar dele ser on-off, né? Mas não tem problema nenhum não, para você verificar como é que a coisa funciona certinho. Zalber tranquilo, né? O Zalber sacou. Então a gente faz o código, gente, semana que vem. Tá? A gente vai colocar o código disso aqui, a gente vai destrinchar para a gente poder esquematizar. Tudo bem? Beleza. Tá. Mais alguma dúvida? Senão eu dou aula com uma aula terminada. Agradeço a presença de todos aí. Sem dúvida. Então tá bom, gente. Então até quinta-feira na aula teórica e a gente sapeca isso aqui. Obrigado, boa noite. Falou. Boa noite. Abração então, gente. Feriado, né, não? Tem feriado. Oh, desculpa, cara. Quinta-feira é feriado. É por causa, você falando Corpus Christi, é isso? É Sim. isso mesmo. Gente, desculpa. Cara, se bobear, tá certo. Me desculpem, tá? Então, só semana que vem, então. Certinho, né? A gente faz trem. É porque, assim, eu tô tão em casa, trabalhando em casa, que agora, pra mim, não existe nem feriado, entendeu? Então, não tô nem... Tá meio perdido com data aí, né? Feriado prolongado, hein, Albert? Oi? Feriado prolongado, é quinta e sexta. Nossa senhora, pois é, eu ainda não processei esse negócio de feriado também, não. Mas tudo bem. Então, gente, desculpa. Então, até semana que vem, então, né? Acho que é julho que tem o feriado da cidade de Betim, né? Tal, mas a gente vai ter que verificar como é que a coisa vai funcionar tal.
Mas a gente vamos conversando aí, que eu acho que é mais importante a gente ficar trabalhando. Então, gente, tá beleza, até semana que vem, então. Abração para todos, boa noite. Falou, boa noite.